Então, muita gente, e se a gente pensa, eu tenho trabalhado com alguns livros com diferentes autores, e é sempre um desafio fazer com que esse pessoal tenha mais ou menos a mesma, né, linha de pensamento. E às vezes a gente diz, olha, cada autor é responsável pelo seu negócio e a gente, né, não pode assumir isso. Mas a palavra de Deus tem essa coerência. Por quê? Porque foi inspirado por Deus. Porque o Espírito Santo estava zelando por isso, para que houvesse essa continuidade e essa... agora ficou muito claro aqui, né? O Antigo Testamento, ele compreende, desde que, vocês sabem, desde a época da criação, até um pouco antes, na verdade, e mais ou menos até 400 anos antes de Cristo. Exatamente quanto tempo se discute bastante, né? Porque nós temos aquela fase da criação, onde disse que no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas claramente não são dias de 24 horas, da nossa forma, né? E nós não temos por que nos opor à ciência, à arqueologia, outros que, né, geologia e assim por diante, que estudam o desenvolvimento das coisas, né? Não desenvolvimento entre espécies, mas a forma como a coisa vem caminhando na história. Então podem ser milhares de anos, né? Mas termina o Antigo Testamento mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Ali então e nós costumamos falar dos 400 anos de silêncio, de revelação. Existem livros que falam sobre essa época, inclusive alguns daqueles livros apócrifos que vocês encontram, por exemplo, na Bíblia da Igreja Católica. Ali vocês têm livros, por exemplo, de Macabeus, que falam sobre esse período, e são interessantes em termos históricos, mesmo que não tenham sido incluídos no cânone reconhecido da Bíblia. O Novo Testamento, que começa um pouco antes de Jesus, né? Então, um pouco antes do ano zero, e aqui se discute exatamente as datas aí. É possível que Jesus tenha nascido, não fiquem escandalizados agora, mas pode ser que Jesus tenha nascido 4 ou 5 anos antes do seu nascimento. Não, peraí. 4, 5 anos antes do ano zero. Pode ser. E se foi dia 25 de dezembro, também nós não sabemos assim. Mas tudo bem, a gente tem que celebrar, né? Tem que comemorar, de alguma forma. Mas vai até, basicamente, um século, né? Então, até o fim do primeiro século da era cristã, assim a gente chama, nós temos esse período. O que significa isso? Que nós temos um Antigo Testamento que fala sobre tempos bem passados, há mais de 2000 anos atrás, e aí vai, quem sabe, milhares de anos, né? Nós temos dito muitas vezes, tradicionalmente, de uma forma, vamos dizer assim, tradicional na igreja cristã, que seriam 4, 5 mil anos antes de Cristo, mas pode ser mais, não tem importância. Mas é um texto bastante antigo, que foi produzido ao longo daqueles séculos. E temos o Novo Testamento, que basicamente compreende esses 100 anos, né, em função do nascimento de Jesus, até nós chegamos ao livro de Apocalipse, que é o último escrito, quem sabe por volta aí do ano 96, por aí, 95, 96. Tão exato assim, nós não sabemos. O interessante é que formou-se esse que a gente chama cânone bíblico, que significa essa coleção de livros. Quantos são? 66. Quantos do Antigo Testamento? 39. Do Novo? Só fazer matemática. 27, né? Bom, isso vocês já sabiam. Mas essa coleção de livros, então, ela foi se formando aos poucos. Mesmo que estava escrito, levou até o fim do século IV, quer dizer, mais 300 anos, mais ou menos, até se definir exatamente aquilo que nós temos hoje
na Bíblia. E por que isso? Porque havia certos critérios. O Antigo Testamento já estava lá, esse não era o problema. Isso já tinha sido, vamos dizer assim, sacralizado, canonizado, já estava aceito pelo judaísmo, né? E esses livros, então, tirando os apócrifos, que faziam parte desses 66 livros. Os outros 27 estavam em formação durante esse primeiro século, como nós dissemos, né? E havia 3 critérios importantes para esses livros. Em primeiro lugar, o livro do Novo Testamento precisava ter alguma ligação com o ensino apostólico. Então, não se aceitaria um livro para participar do Novo Testamento que não tivesse alguma ligação com os apóstolos de Jesus Cristo. E, naturalmente, né, por consequência, do próprio Jesus Cristo. Então, entram aí os evangelhos, Atos, a história da igreja, as cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo, entra a carta aos Hebreus, que nós não sabemos bem quem é o autor, eu tenho teoria, mas eu não vou colocar aqui agora. Temos também as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Tiago, né? E temos também o Apocalipse. E alguns desses foram discutidos, até que ponto eles estavam de acordo com o ensino apostólico, para se definir isso. Então havia teólogos, havia líderes da igreja, que naquela época estavam estudando isso. E, quem sabe, pode ser interessante saber que havia outros livros que acabaram não entrando, né, no Novo Testamento, porque foram considerados ou supérfluos, que diziam a mesma coisa, ou apenas uma cópia, né, ou porque não estavam de acordo com esse ensino apostólico. Em segundo lugar, precisava ter como autoria alguém que fosse ligado aos apóstolos. Então, não podia se aceitar qualquer um como autor. Por isso, discute-se também quem foi que escreveu o livro de Hebreus, mas há uma concordância de que, sim, faz parte desse contexto apostólico, certamente alguém que fazia parte disso. Alguns achavam que seria Paulo também, provavelmente não, mas tudo bem, alguém que está ali bem ligado a isso. E, em terceiro lugar, tinha que ser alguma coisa que tivesse coerência com a Bíblia como um todo, né? Que não houvesse contradições nesse sentido. E levou, então, alguns anos até a igreja definir essa Bíblia que nós estamos usando hoje. A gente pode dizer, mas espera aí, dá para confiar em teólogos, né? A gente que é professor de seminário, né, pastor Léo? Dá para confiar nesses caras aí, estudando isso? Eu acho que neles só não, né? Mas o Espírito Santo estava ali, acompanhando isso, né? E nós queremos que, assim como o Espírito Santo inspirou esses autores, também houve um cuidado de Deus para que chegasse às nossas mãos, né, essa palavra de Deus viva e eficaz que nós temos hoje, da forma como nós temos. Então não é uma coisa feita de um dia para o outro, mas é um processo de Deus, veja, milhares de anos, né, e depois décadas, até séculos, até chegar a esse ponto que nós temos hoje. Também a gente tem que lembrar que foram feitas cópias, nós não temos os originais, infelizmente. Seria muito interessante ter, né, escrito à mão por Paulo ou por Silas, quando ele pediu para ajudar, para escrever, ou João, ou Mateus, né, escrito por eles, assinado embaixo, com reconhecimento de firma e tudo, né, seria muito interessante. Nós não temos isso, nós temos cópias. E aqui, de novo, nós queremos que Deus foi guardando isso aí, e há todo um estudo, naturalmente, que se faz sobre as melhores cópias, como é que isso aí. O que eu quero dizer com tudo isso é que confie na palavra de Deus, ela continua sendo fiel, né?